amados, amém? Me chamo Miliane, congrego aqui em Verbo Antares e é uma honra estar aqui diante dessa mesa maravilhosa. E eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, por essa palavra que foi revelada na minha vida. E também quero engrandecer aos meus tios que me fizeram me proporcionar a vivenciar esses 2 anos de rema que foi edificado na minha vida. Foi o pastor Renato e minha tia Mercinha, que não pôde estar aqui porque Clarinha nasceu. Mas para a honra e glória do Senhor, eu creio que eles vão ver esse vídeo e vão se maravilhar no que Deus fez na minha vida. Amém? O tema da minha ministração é a unção que foi estabelecida por Deus sobre nossas vidas. Amados, cada pessoa tem o seu chamado. O Espírito Santo já é uma unção em nossas vidas. Ele renasce cada vez mais. A unção é uma oração sobre o enfermo. A unção é uma palavra que você revela na vida de um irmão. A unção é tudo aquilo que o Espírito Santo faz de dentro para fora. Amém? E existe uma unção dentro de você. Use com sabedoria, ousadia e, além de tudo, direção da parte de Deus e do Espírito Santo. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este tempo, por esta palavra que foi revelada na minha vida e na vida de todos os meus amigos. Obrigada, Senhor, porque este foi o dia que o Senhor fez para nós. Amém? E o meu versículo base encontra-se em Atos, capítulo 2, versículo 1. Mas antes de tudo, eu queria falar primeiro o que é unção. Qual é a característica da unção? A unção é um ato ou um efeito de ungir ou consagrar aquilo que foi dedicado a algo, a alguém. No Antigo Testamento, a unção era de forma de ungir, de consagrar objetos, reis, sacerdotes, profetas. Já no Novo Testamento, a unção é o próprio Jesus Cristo. A unção, ele veio sobre a terra para que nós cristãos recebêssemos essa unção. E eu vou lá abrir no meu livro de Atos, que fala sobre a vinda do Espírito Santo, que foi o dia de Pentecoste. E quando o dia de Pentecoste chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. E, de repente, veio um som do céu, como uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito lhe concedia. E logo nos versículos adiante, passavam-se por aquele lugar homens que ficaram zombando. Eles ficaram zombando porque aqueles homens que estavam ali, cheios do Espírito Santo, orando em línguas e falando em línguas, e diziam, estão bêbados, 9h da manhã. E aconteceu que Pedro, com sua ousadia, sobre a direção do Espírito Santo, ele falou, eis que homens da Judeia, e todos vós que habitais em Jerusalém, veja-vos isto conhecido e escutai as minhas palavras, porque estes não estão embriagados como imaginais, sendo a esta hora do dia. Mas isto foi falado pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito
Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos homens jovens terão visões, e os homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre minhas servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Amém? Como eu tinha dito, irmãos, cada um nasce com um chamado. Deus estabeleceu um chamado determinado em nossas vidas, mesmo antes do ventre de nossa mãe. Seja ele pastoral, seja ele mestre, seja ele profeta, ou até mesmo apóstolo ou evangelista. Irmãos, naquela época, a presença do Espírito Santo era de forma de ungir. Era de forma de ungir reis, era de forma de ungir sacerdotes. Mas hoje, irmãos, com a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele faz com que a gente fervoreça cada vez mais. Ele habita dentro de nós. Deus estabeleceu um chamado. Aí você diz: mas eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei como descobrir. Sabe, querido, sabe sim. Sabe por quê? Porque você descobre através de oração, através de jejum. Você que tem o Espírito Santo dentro de você, comece a falar em línguas, comece a jejuar, comece a clamar o Espírito Santo, que ele irá mostrar qual é o seu chamado, ele irá mostrar qual é a unção que Deus estabeleceu em sua vida, irmãos. Olha, meus irmãos, eu digo uma coisa: Deus não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é um Deus imutável. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus onipotente. Ele nos ama. E por que ele nos traria dúvida sobre o nosso chamado? O nosso Deus, ele não é um Deus de incertezas, irmãos. Ele é um Deus de certeza. E como eu tinha lido aqui, quando chegou o dia de Pentecoste, eles estavam unânimes naquele lugar. E de repente, não foi, vai acontecer, mas vamos se preparar. Não, irmãos, foi de repente. Então esteja pronto, sabe por quê? Porque quando ele vier, aqueles que honraram o seu nome e fez o seu trabalho aqui na terra, irão para a glória, amém? E apareceram como línguas de fogo. E cada um foi cheio do Espírito Santo. Irmãos, naquele momento, eu fiquei meditando. Aqueles que nunca sentiram a presença do Espírito Santo começaram a arder, começaram a labareda, começaram a oração em línguas. E a gente sabe que é tremendo. E muitas das vezes a gente pensa e fala: mas quando eu estiver no céu, eu vou perguntar como é que foi andar com Jesus na terra. Irmãos, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Eles que vão se maravilhar como era andar no Espírito Santo, como era andar na presença de Deus a cada momento, irmãos. E para você saber qual a sua unção, é necessário buscar. Sabe por quê? Porque a chegada do Espírito Santo, como eu disse, foi de repente. Então, não despreze as coisas comuns da vida. Sabe por quê? Porque Deus pode transformar o comum em extraordinário. Ele é especialista em confundir os comuns dos incomuns, irmãos. Quando o Espírito Santo veio, muitos acharam que eles estavam bêbados. Mas Pedro teve a ousadia de falar que ali aconteceria o que Deus falou, aconteceu. Não vai, não, aconteceu, meus irmãos.
Muitas das vezes a gente não toca nem no trinco da porta para saber se ela está aberta ou não. E assim é como nossa vida. Às vezes Deus só quer um momento conosco, no nosso íntimo. Às vezes Deus... eu não sei se Deus está falando comigo. Ei, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. A voz de Deus, ela não é inconfundível. Ela é clara e de bom som. Deus usou uma mula para falar. Quanto mais pessoas. E deixa eu te dizer uma coisa. Está disponível para ouvir também é uma unção, amém? É através do ouvir que a minha unção, ela é edificada. Deus fala conosco a todo tempo. É lavando um prato, é louvando, é conversando com o irmão, é a gente distraído. Sabe, irmãos, durante o final do recesso do Rema, eu sonhei, tive um sonho. Deus falou comigo através de um sonho e ele ficou a todo momento. Fale, 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 fale. E aí, eu falei para o meu marido, olha, aconteceu que eu tive um sonho com uma colega minha, enfim. Aí chegou o primeiro dia da matéria unção. Eu vim e ela não veio. Quando foi na quarta-feira, eu não vim e ela veio. Quando foi na sexta-feira, Deus disse, é agora, você vai ter que falar. E eu disse, meu Deus, eu nunca fiz isso na minha vida. Mas tudo bem, eu vou falar. Passou, cheguei para minha amiga, falei o que Deus tinha me revelado e fiquei orando. Fiquei tranquila, fiquei orando. Quando foi na segunda-feira, a professora Adriana chamou ela aqui. E ela falou, irmãos, exatamente o que eu falei para ela. E eu disse, glória a Deus, porque eu não fui envergonhada, amém? Quando foi na quarta-feira, eu estava ali, na última cadeira. Cheguei logo cedo. E aí a professora chegou para mim e fez, como é bom a gente não ser envergonhada. Irmãos, eu senti a presença do Espírito Santo. Eu senti que eu fui usada sobre uma direção que Deus estabeleceu em minha vida. E como eu faço para descobrir qual é a minha unção? Primeiro, seja obediente a Deus. Seja obediente naquilo que Deus quer para a sua vida. Assim como Abraão, Deus disse a ele, eu farei de ti pai de nações. E ele foi obediente. E ele foi temente. E assim Deus fez ele pai de nações. Amém? Outro tópico muito importante. Esteja sempre sensível ao Espírito Santo. Esteja sempre disponível no mundo espiritual, irmãos. A oração em línguas nos faz sentir quanto é importante estarmos ligados no mundo espiritual. Amém? O Espírito Santo, ele é nosso guia, ele é nosso ajudador, ele é nosso consolador. E além de tudo, irmãos, sejam ousados, mas sejam ousados sobre uma direção. Sejam ousados, mas sejam ousados com sabedorias. A direção de Deus, ela é audível aos nossos ouvidos. Mesmo que você não queira fazer, mesmo que você adiante aquilo, mas de uma forma ou de outra, Deus vai fazer com que você não seja envergonhado e sim favorecido naquilo que Deus botou no teu coração, amém? E a mensagem que eu quero deixar para vocês é: permaneça firme, irmãos. A gente sabe que a caminhada não é fácil. Esse foi só o comecinho. Esse foi só a ponta de tudo aquilo que o Senhor preparou na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra, ela foi revelada na vida de todos nós, amém? Existe uma unção fresca na vida de todos nós e fervorosa sobre a nossa vida. O Espírito Santo que habita em você, ele te renova a todo momento. E a palavra que eu quero para finalizar é: a unção que capacita o que Deus quer já está disponível em sua vida. Então, apriore-se dela agora, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Amém?